Olá, Deus abençoe, boa noite, paz e prosperidade. Estamos na aula 3 de dons espirituais e hoje nós vamos falar um pouco sobre o dom de discernimento de espíritos. Hoje nós vamos adentrar a matéria, certo? Eu não vou conseguir terminar o dom de discernimento de espíritos todo hoje, porque tem muita revelação. Na verdade, esse dom de discernimento de espíritos, todos deveriam ter, porque ele ajuda você a discernir pensamentos, ideias, intenções e o que age por trás de muitas pessoas. É claro que, para que nós sejamos usados na plenitude do Espírito, nós precisamos estar ungidos. Eu acredito que a unção com o dom faz com que você tenha um alto discernimento e também possa ser usado por Deus para que o dom ele possa realmente se manifestar na força que ele tem. Então, não adianta só a pessoa ter o dom de discernimento de espírito, ela precisa estar ungida. É a unção também que vai dar a maestria para ela se mover naquele dom. E hoje nós vamos falar dos dons de revelação, os dons que revelam, certo? Escreve aqui nos comentários, dons que revelam. É sobre isso que nós vamos falar. Boa noite a todos que estão chegando aí. Que alegria estar aqui junto com vocês. Acabei de sair da oração da noite. Estamos ao vivo aqui, tá? Estamos ao vivo aqui junto com vocês. Entenda, o primeiro grupo dos dons que revelam. O segundo grupo é os dons que fazem. E o terceiro grupo é os dons que falam. Certo? Então, se você está anotando aí o que nós estamos falando, escreve aí. 3 grupos de dons. 3 grupos de dons. O primeiro grupo de dons é os dons que nós vamos entrar agora, que são 3, né? Que é os dons que revelam. Então, o primeiro grupo é os dons que revelam. O segundo grupo é os dons que fazem. E o terceiro grupo é os dons que falam, certo? Então, os 9 dons espirituais, eles estão subdivididos, tá? 3 dons em cada grupo. E hoje nós vamos adentrar aos dons que revelam. E o primeiro dom que nós vamos falar é o dom de discernimento de espíritos. Gostaria que você abrisse a Bíblia comigo ou me acompanhasse na primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, tá? Presta atenção. Primeira carta de João, capítulo 4, verso 1, certo? No final da aula de hoje, eu vou responder as perguntas, tá? Então, todo final de aula eu respondo perguntas. Anota a dúvida que você tiver durante a aula de hoje e me pergunta no final, ok? No final aí você me pergunta, que eu escolho 3 perguntas aqui e vou dar a resposta. Se eu não souber, como eu digo, numa outra aula eu trago a resposta para você, certo? Porque tem coisas que a gente tem que estudar um pouco mais, certo? E uma coisa que aconteceu comigo, que vai acontecer com vocês também, é que quanto mais você estuda as coisas de Deus, mais, sabe, você vai tendo revelação, entendimento e discernimento. Quando eu fiz pela primeira vez o curso dos dons espirituais aqui no canal, inclusive eu tenho aqui os vídeos do curso de dons espirituais, eu, assim, trouxe muita palavra, muita revelação, muito entendimento. Ao longo de 2 anos, que foi quando eu terminei o primeiro curso de dons espirituais aqui no canal, você não tem ideia de quanta coisa Deus me mostrou sobre os dons. É que nem sobre ouvir a voz de Deus, né? Nós vamos ter um evento que, inclusive você que está me acompanhando já nas orações, você já sabe, tem que entrar no grupo ali para receber as informações do evento.
eu nunca pensei que a alma tinha alguma coisa a ver com a voz de Deus. Aí olha que tremendo que aconteceu. Na última escola de profetas que nós tivemos, que eu fiz até lá em Portugal, né? Eu fiz a última escola de profetas que eu fiz foi em Portugal. Eu estava pregando assim e de repente o Senhor começou a me trazer muita revelação, né? Sobre os problemas de alma que estão impedindo as pessoas de ouvir a voz de Deus. E Deus me falou, sem cura alguém anda cego e surdo espiritualmente. Ou seja, as pessoas não conseguem ter visões, muitas vezes, não conseguem acessar a voz de Deus, porque a alma está com problemas. A alma está com problemas. Bem, por isso que eu estou fazendo esse evento com uma revelação do Senhor. Com uma revelação do Senhor que eu quero transbordar na vida das pessoas. Muito bem, 1 João 4,1, achou aí? Achou aí, gente querida? Que bom estar aqui com vocês, viu? Que bom estar aqui com vocês, né? Aprendendo. Muito bem. 1 João 4,1 diz, amados, não creiais a todo espírito, mas provai os espíritos para ver se são de Deus. Esse texto de 1 João 4,1 está nos dizendo que nós precisamos de discernimento para discernir a fonte de toda revelação e a fonte também de toda expressão. Porque há pessoas que estão sendo falsas com você. Com o dom de discernimento de espírito, eu não digo que você vai saber de tudo, tá? Não, porque nós em parte conhecemos, em parte profetizamos. Você só vai conhecer aquilo que Deus permitir que você conheça. Mas com o dom de discernimento de espírito, você vai conseguir discernir muitas coisas. Inclusive, quando a intenção de uma pessoa com você for ruim e quando a intenção de uma pessoa com você for boa. É por isso que o apóstolo João, o apóstolo do amor, ele escreve aqui, não creiais a todo espírito. Por quê? Porque pode alguém estar profetizando e não estar profetizando pelo Senhor. A Bíblia diz que no final dos tempos haveria muitos falsos profetas. Só que para haver falsos tem que haver os verdadeiros. Para haver falsos tem que haver verdadeiro. É por isso que nós precisamos do discernimento do Espírito, para saber o que é de Deus e para saber o que não é de Deus. Eu não sei se você estava na minha oração de hoje, das 18 horas agora, mas eu falei ali uma palavra de sabedoria. Uma das palavras de sabedoria é que nós temos que saber diferenciar o que é um conselho de Deus, um conselho bom, certo? E o que é uma palavra de morte. Tem gente que o inimigo usa ela para liberar uma palavra de morte para a gente. A gente está pensando que aquilo é um conselho. E na verdade aquilo é uma palavra de morte. É uma palavra para destruir um sonho, destruir um projeto de Deus. Bem, mas você só consegue discernir isso na totalidade se você tiver uma revelação. O dom de discernimento de espíritos, ele é uma revelação. Ele é uma revelação daquilo que nós não conseguimos entender na totalidade pelo natural. Só conseguimos entender pelo Espírito. Só conseguimos entender pelo Espírito. Ok? Então, você está abrindo o coração para um amigo, você está abrindo o coração até para um pastor, né? Você tá abrindo o coração até para um pastor. Aí você pede para o pastor, pastor, me dá um conselho, né? Pastor, me dá um conselho. Aí o pastor começa a aconselhar a coisa, sabe? Que na verdade é um bom conselho, claro, certo? Mas também, junto, tem uma palavra de morte ali, que pode, inclusive, impedir você de seguir adiante com uma coisa que é de Deus na tua vida. E por isso que nós precisamos da revelação, do discernimento de espíritos.
Aqui eu vi uma pergunta aqui da Roberta, e a Roberta escreveu aí, como saber, né, se um profeta é de Deus ou se uma profecia é de Deus. É isso, Roberta? Deixa eu pegar aqui o comentário dela direitinho aqui, porque isso encaixa também no tema aqui, é por isso que eu vou responder, tá? Senão eu ia responder só no final. Mas vamos lá, deixa eu pegar a pergunta da Roberta aqui. Profeta, como saber o espírito do engano? Ah, é isso aí que você quer saber. Muito bem. Você tem que ver a fonte. A fonte, né? Então você consegue discernir o espírito de engano pela fonte. A Bíblia diz que uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Então, uma pessoa ou ela é de Deus ou ela não é de Deus. Aí você diz, não, mas essa pessoa parece de Deus, profeta. Parece de Deus, parece ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa. Muito bem. Agora vamos olhar para os frutos dela. Vamos olhar para os frutos. O que são os frutos? Tá? Porque as pessoas pensam que os frutos são os resultados, né? A gente sempre pensa que os frutos são os resultados. Não. Os frutos é a vida que ela tem em Deus. É isso que você tem que ver, a vida que ela tem em Deus. Então, ela é uma pessoa amorosa? Ela é uma pessoa alegre? Ela é uma pessoa que se controla? Ela é uma pessoa benigna, bondosa, de caráter, ama Deus, né? Ela é uma pessoa correta nas coisas dela, é um bom pai de família, é uma boa mãe, né? É uma pessoa que teme a Deus, é uma pessoa, sabe, humilde. Bem, olha para os frutos, olha para os frutos. Pelos frutos você vai conhecer a árvore. Tá? De uma fonte não pode jorrar água doce e água amarga. Tá? Ou é água doce ou é água amarga. É isso que você tem que entender. Certo? Então, a fonte, a diferença entre uma revelação e uma adivinhação é a fonte. São fontes diferentes, certo? Então, a diferença entre revelação e adivinhação é a fonte. A fonte da revelação vem de Deus. A fonte da adivinhação é uma outra fonte. É uma outra fonte. Ok? Então, é pela fonte que você tem que olhar. Ok? Continuando, vamos entender, vamos definir o que é o dom de discernimento de espíritos. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 12, no verso de número 10, a Bíblia fala na versão NVI, fala de distinguir entre espíritos. Distinguir entre espíritos, ou seja, para detectar uma fonte que não é aparente aos sentidos naturais, mas que está presente e exercendo alguma forma de influência. Sabe o que esse dom fornece? O dom de discernimento de espíritos? Ele fornece uma visão do mundo espiritual, que inclui o Espírito Santo, espíritos angélicos, anjos, bons e maus, e espíritos humanos. Trocando em miúdos, o dom de discernimento espiritual, ele lhe dá um relance do mundo espiritual. Você consegue discernir o que está agindo num lugar. Você consegue entender, sabe? E não se trata, por favor, não se trata de uma pessoa ser uma pessoa sensível espiritualmente. Não se trata disso, tá? Mas se trata de uma pessoa que tem uma visão espiritual muito mais aprofundada. E ela tem uma facilidade muito maior de compreender quando uma coisa é de Deus e quando uma coisa não é de Deus. Certo? Continuando, deixa eu pegar aqui. Nem tudo que vem de uma pessoa é do Espírito Santo. E é isso que o dom de discernimento de espírito ajuda você a ver. O dom de discernimento de espírito é a capacidade que Deus te dá de reconhecer e de identificar a condição espiritual daquela pessoa.
e até mesmo dos espíritos que estão por trás daquelas manifestações e daquelas atividades. Tem certos vídeos que a gente vê até na internet de algumas barbáries que você sente dentro de você. Isso não é o Espírito Santo. Sabe? Você sente dentro de você. Isso não é o Espírito Santo. Porque você sabe, sente aquilo dentro de você. Você precisa ver a fonte. Você precisa ver a minha fonte. Você precisa ver os meus frutos. Você tem que primeiro ver para poder, entender. Esse é um homem de Deus, essa é uma mulher de Deus, certo? Então nós temos que entender e ter um discernimento espiritual, porque às vezes a gente está sendo que nem a Maria vai com as outras, que é um ditado popular que diz, Maria vai com as outras. Por quê? Porque você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, ou falando uma coisa que não deve, aí todo mundo vai lá. Peraí, mas tem que ter um discernimento espiritual. Vamos ver o que essa pessoa está falando, porque às vezes nem tudo que é bonito é de Deus. Nós temos que ter discernimento espiritual, porque daqui a pouco a gente está indo, tá seguindo o mesmo caminho que todo mundo está seguindo. Não, tá todo mundo atacando lá o fulano, vamos lá também bater nele. Você lembra quando Jesus estava e viu aquela mulher sendo apanhada em adultério? Você lembra daquela passagem? Daí todo mundo estava acusando aquela mulher, dizendo, essa mulher tem que morrer. E Jesus disse assim, aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Jesus discerniu uma coisa ali naquele momento. Jesus discerniu, que os homens que estavam ali estavam querendo usar de uma justiça falsa para, de alguma maneira, julgar aquela mulher e destruir a vida daquela mulher. Nós temos que ter discernimento dos dias que nós estamos vivendo. Nós temos que discernir. Tem coisas que não temos que, ficar criticando, nós temos que orar, nós temos que aprender a orar. Você tem que discernir, o que é uma pessoa no espírito e o que não é uma pessoa no espírito. Nós temos que discernir quando uma coisa é de Deus e quando uma coisa não é de Deus. Nós temos que discernir quando é Deus falando e quando é o homem falando. É por isso que os dons, eles se fazem tão necessários na nossa vida, para nós discernirmos o que é de Deus e o que não é de Deus. Tem gente que critica os dons espirituais, que critica o batismo no Espírito Santo, que critica, que critica o povo que ora em língua. Eu vou lhe dizer uma coisa, não vá, contra as coisas do Espírito. Então procure entender, isso é do Espírito, isso não é do Espírito, isso é de Deus, isso não é de Deus. E eu vou dizer, nós precisamos de conhecimento da palavra de Deus para não cair em erro. Nós precisamos de discernimento espiritual para não cair em erro. E nos dias que nós vivemos, nós precisamos dessa capacidade de discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Nós precisamos discernir para não matar algo que é de Deus e também para não dar voz a uma coisa, que não é de Deus. Ok? Entenda isso, entenda, nós precisamos de discernimento espiritual. Agora, continuando aqui, a linha divisória entre uma operação humana e divina pode ser tênue para alguns crentes, mas alguém com a faculdade de discernimento espiritual vê uma separação clara. Quem tem discernimento espiritual consegue ver, não, isso é de Deus, isso não é, consegue fazer a separação, assim como água e óleo. Coloca num copo água e óleo, consegue ver a separação. Bem, o discernimento de espírito é exatamente isso, é você conseguir separar, isso é de Deus, isso não é de Deus. Essa palavra é de Deus, essa palavra não é de Deus. Você sabe que eu recebi uma profecia, eu recebo assim com muita humildade, quando alguém traz uma palavra de Deus para a minha vida, eu recebo de coração. Mas uma pessoa falou uma coisa para mim,
uma pessoa falou uma coisa para mim que não era de Deus. Eu discerni na hora, puxa, Deus não me deu essa palavra, sabe? Isso já aconteceu mais de uma vez. Uma pessoa chegou para mim, eu sei que aquilo é enviado do diabo mesmo, não é enviado de Deus não, né? Uma pessoa chegou para mim e disse assim, eu estava aqui em São Paulo já, e uma pessoa disse, olha, profeta, Deus me mostrou que você vai voltar para o sul, você vai retornar para o sul. Essa pessoa disse assim. Mas quando ela me disse isso, sabe, aquilo não caiu bem em mim. Pensei, mas o Deus que me trouxe recém para cá já está me mudando de direção? E naquele momento, sabe, quando eu ouvi aquela palavra, aquilo não fechou dentro de mim. Aquilo não fechou. Eu não disse nada para ela, porque a gente não pode ofender as pessoas. Mas eu simplesmente, sabe, eu disse, está repreendido isso, em nome de Jesus. Deus me colocou aqui, está me dando mais projetos para cá, agora está me dando projetos também para outras coisas. Sabe, eu não vou sair da vontade de Deus. Você tem que entender quando uma coisa é de Deus e quando uma coisa não é de Deus, porque tem gente que quer colocar a gente em guerra. Né? Tem gente que quer colocar a gente em guerra, quer tirar a gente da direção do Senhor. Então, o discernimento do Espírito, ele funciona para isso, para dar para você a visão de quando uma coisa é natural, quando uma coisa é do Espírito e quando uma coisa é maligna. Continuando, discernir, olha só, discernir, eu quero também ler o texto de Hebreus 5,14 com você. Discernimento significa distinguir, diferenciar, perceber. As pessoas exercem o dom de discernimento de maneiras diferentes e podem exercer os dons através dos 5 sentidos também. Tá? Então esse discernimento não se dá só na mente, ele se dá também através dos 5 sentidos espirituais. Né? Quando uma palavra não é de Deus, sabe, eu sinto naquele momento, quando eu já senti várias coisas. Uma delas, eu senti enjoo já, quando uma palavra não era de Deus. Eu senti uma tristeza profunda. Eu também já senti como se fosse uma faca sendo cravada em mim quando uma palavra não é de Deus, sabe? Então, Deus nos dá um discernimento espiritual também através dos 5 sentidos. Alguns recebem revelação visualmente, alguns apenas sabem, outros ouvem ou saboreiam perceptivelmente, enquanto outros têm uma capacidade maior de sentir diferenças e distinções. Olha o que está escrito em Hebreus 5,14. Vamos abrir a Bíblia lá, eu vou abrir aqui também. Hebreus 5,14. Vamos abrir. Tá? Vamos lá. Hebreus 5,14 diz assim: mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Uma pessoa que tem o dom de discernimento de espírito, ela conseguiu, sabe, já exercitar os seus 5 sentidos espirituais para poder compreender quando existe a necessidade de ter uma revelação, de ter um discernimento, um filtro daquilo que está se apresentando para você. Eu estava, olha que interessante isso que aconteceu. Eu estava numa reunião e uma mulher começou a orar em línguas. Mas assim, orar bem alto, tudo bem, eu não me importo isso mais, porque eu sei que as pessoas são livres para... Quer gritar, grite, quer pular, pula. As pessoas fazem tanta coisa quando estão assistindo jogo de futebol, então é uma coisa que eu não me importo. Tem gente que diz, mas Deus não é surdo para estar gritando na igreja. Mas, sabe, eu acho que cada um é livre, tem que deixar a pessoa lá. Só não pode atrapalhar na hora da palavra, né? Mas na hora do louvor ela pode falar bem alto. Né? Eu não faço isso, eu sou diferente. E cada um escolhe, né? A gente tem que adorar de coração a Deus. Mas essa mulher, estava na hora do louvor, eu estava me preparando para ministrar, e essa mulher começou a orar em línguas, e eu comecei a me incomodar com aquilo. Sabe, eu comecei a me incomodar com aquilo.
Aí começou a me incomodar com aquilo e começou a me incomodar. Eu ia deixar para lá, porque eu não gosto de ofender as pessoas, né? Aí chegou um momento que o Espírito Santo disse para mim: essas línguas não são minhas. Essas línguas não são minhas. Aí eu fui até ela, coloquei a mão na cabeça dela e eu disse bem baixinho no ouvido dela, sem envergonhar ela, sem nada. Eu disse assim: espírito imundo, sai agora. Espírito do engano nessas línguas, vai embora agora. Quando eu disse vai embora agora, né, a mulher caiu para trás. Aí quando ela levantou, né, ela levantou assim meio encabulada, tudo aquilo que tinha acontecido. Aí ela me disse assim: profeta, você repreendeu aquelas línguas? Eu disse: repreendi, tem porta aberta na tua vida. Ela disse: tem mesmo, tem mesmo. E ó, isso que ela era batizada no Espírito, mas o que estava agindo na vida dela não era do Espírito. Ó, olha que interessante isso, né? Então tem casos e casos, e às vezes a gente tem que ter o discernimento do Espírito, porque nem sempre, às vezes a pessoa está orando em línguas bem alto, e ela está orando porque ela está feliz, ela está alegre. Isso não significa o fato dela estar gritando, né, que não é, que aquilo ali é maligno. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas nesse caso em especial, eu tive esse discernimento dentro de mim. Aquilo me incomodou. Mas me incomodou mesmo. Se fosse só um incômodo dela estar gritando, eu sei discernir isso já dentro de mim. Sabe? Tá incomodando, tá gritando lá, tá incomodando, mas, sabe, ela tá alegre, tá feliz, deixa ela. Mas naquele caso ali, eu tive um discernimento espiritual. Amém? Então, é isso. Certo, gente? Eu quero responder aqui as pessoas que estão aqui com a gente. Deixa eu responder algumas perguntas. Pode colocar aqui nos comentários, tá? Alguma dúvida que tu tem, alguma coisa que você gostaria de entender, né? Escreve aqui nos comentários para mim te ajudar. Cristiane Souza, quem já entregou sua vida para Jesus, está buscando libertação de vícios, pode ter dons? Pode. Pode sim. Pode ter dons. Só que, se a pessoa não está bem liberta, mesmo tendo entregue a vida para Jesus, e ela for usar o dom dela, ela pode ter uma, como é que eu posso dizer, uma séria retaliação. Por quê? Porque ela está com brecha na vida dela, está com brecha, e isso não vai ser bom para ela. Né? Então, conserte, não deixe a porta aberta, também para você ser responsável, né, por aquilo que Deus está te entregando, por aquilo que Deus está te dando, ok? O Yara Lafore, profeta, me dê uma passagem da Bíblia, tenho certeza que será exatamente o que eu preciso ler, eu sou muito abençoada pelo seu ministério, obrigado por tanto. Deus te abençoe, tá? Você quer uma passagem para ler? Então, deixa eu pegar uma passagem aqui para você ler. Leia o Salmo 45. Amém? Leia o Salmo 45. Eu quero declarar essa palavra sobre a tua vida. Em nome de Jesus, o Deus da justiça, operando na tua vida. Amém? Deixa eu continuar aqui. Deixa eu pegar aqui. Anne Cunha. Profeta, pode acontecer de discernirmos um padrão maligno e identificar este mesmo padrão em outra pessoa e de antemão poder presumir suas atitudes pelo fato de conhecer já o padrão? Sim, mas cuidado. Por quê? Porque nós nunca podemos perder a nossa conversa com o Espírito Santo, podemos dizer assim. Porque
Porque às vezes você vê um padrão muito parecido numa pessoa e você pensa, é isso. Sempre pergunte para Deus, Senhor, é isso mesmo? Eu gosto sempre de buscar uma segunda confirmação, né? Por exemplo, no caso dessa mulher aí que eu falei para vocês, isso me incomodou por um certo tempo. E me incomodou, e foi me incomodando, até eu ter bem certeza, tá? Até eu ter bem certeza que Deus, né? Que Deus estava me mostrando que eu tinha que orar por ela. E que eu tinha que repreender aquilo que estava agindo na vida dela. Certo? Muito bem. Continuando. Deixa eu pegar uma outra pessoa aqui. Rosemary Grande. Sonhar algo e depois acontecer, isso é dom ou alerta de Deus? Bem, as duas coisas. Um alerta de Deus e segundo, pode ser o dom da palavra do conhecimento, que nós vamos falar mais para frente, porque o dom da palavra do conhecimento, ao contrário do que as pessoas pensam, ele também acontece por meio de sonhos, né? Ele também acontece por meio de sonhos. Então pode, né? Pode sim, mas só que daí isso aí tem que acontecer com frequência, né? Porque uma das marcas dos dons, e a gente tem falado isso aqui para vocês, é que o dom, diferente de uma manifestação de Deus, ele acontece com muita frequência, certo? Muito bem, já batemos aí 34 minutos, né? É bastante tempo aí. Foi uma alegria ter estado com você. Na próxima semana vamos estar aqui, se Deus quiser, junto com vocês, ok? E que Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, no nome de Jesus Cristo. E não perde esse evento da cura. Vocês vão ver como vai ser bênção na vida de vocês. Tá bom, gente? Amanhã, 6 e 7 da manhã, se Deus quiser, nos encontramos aqui. Ore por mim, ore pela minha casa, pelo meu ministério. Preciso da oração dos irmãos, tá bom? Um forte abraço a todos e até mais.